falta pouco mais de um mês para o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e algumas áreas ainda não possuem equipes para concluir a transição. Esse é o caso do grupo técnico que vai cuidar da área da defesa. A equipe de transição do novo governo espera a volta de Lula para definir quem irá compor o núcleo de defesa e segurança pública. A dificuldade na composição não é por acaso. O governo Bolsonaro ficou tomado por militares em cargos de gestão e comando, muitos deles com resultados desastrosos. Caso do general Eduardo Pazuello, quando assumiu o Ministério da Saúde em meio à pandemia de Covid-19. Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. Não. Com discussões... Eu estou perguntando de agosto a dezembro. De agosto a dezembro. Não houve nenhuma resposta nem acionamento de órgão de controle. Além do aparelhamento, houve uma contaminação política da caserna, alinhada muitas vezes com teses golpistas de Bolsonaro, como no caso da confiabilidade das urnas eletrônicas. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. Você ouviu o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que é general do Exército Brasileiro. Todo esse passivo do governo Bolsonaro na relação com os militares dificulta a interlocução de Lula com integrantes das forças. A própria escolha do ministro da Defesa é delicada. A tendência é que volte a ser ocupada por um civil. Outra informação que Mercadante adiantou é a sinalização de que o ministro da Defesa vai voltar a ser um civil. Essa é uma tendência que foi revertida no meio do governo de Michel Temer. Outro ponto que chamou a atenção é a troca nos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica. A apuração aqui do Estadão relata que os atuais chefes das forças planejam passar seus cargos para os generais indicados pelo presidente eleito ainda no mês de dezembro. A ideia é que o petista tome posse em 1º de janeiro, já com os nomes escolhidos pela sua gestão. A Força Aérea tem até data marcada para a cerimônia, dia 23 de dezembro. Já o Exército e a Marinha devem anunciar suas datas nos próximos dias. Oficiais generais ouvidos pelo Estadão consideram que não haveria problema nem mesmo legal em relação ao assunto. Já na equipe de transição, o plano dos generais causou estranheza, já que os comandantes tomariam posse antes mesmo do ministro da Defesa. Mas o que levaria a essa troca repentina e precoce no comando das forças? Segundo fontes do Estadão, a medida evitaria constrangimentos aos atuais comandantes caso haja alguma ação ou protesto contra a posse do presidente eleito. Já auxiliares de Lula afirmam ver no caso uma jogada política do Planalto. A atitude demonstraria apoio a Bolsonaro, já manifestado pelos comandantes da FAB e da Marinha às vésperas da eleição, em postagem nas redes sociais. Um dia depois de atestar o resultado das urnas, o Ministério da Defesa publicou um novo documento. Em uma tentativa de agradar a base bolsonarista, os militares alegam não poder descartar a possibilidade de fraude na eleição. Para assumir os cargos de comandantes das 3 forças, a equipe de transição está buscando ex-comandantes mais alinhados ao presidente eleito. A lista inclui os últimos comandantes gerais da Força Aérea Brasileira, brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, e da Marinha, o almirante Ilques Barbosa Júnior. A equipe entrou em contato, inclusive, com aqueles demitidos por Bolsonaro, general Edson Leal Pujol, do Exército, e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Os comandantes das Forças Armadas não tiveram nem tempo de entregar os cargos. Numa reunião, o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, comunicou a mudança por decisão do presidente Jair Bolsonaro. A troca dos 3 chefes de uma única vez é inédita. Entre conselheiros do presidente eleito,
existe a ideia de que a escolha dos novos comandantes recaia sobre os 3 oficiais mais antigos de cada força. Coordenadores da transição de governo dizem que caberá a Lula tomar a decisão final sobre a formação do Grupo da Defesa, que terá civis e militares, como disse o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O presidente eleito Lula começa agora a cuidar pessoalmente da transição e das escolhas de nomes para a área da defesa. E os nomes dos comandantes das 3 armas já estariam sendo cogitados ou escolhidos. Nos quartéis impera o princípio fundamental e tranquilizador de que as Forças Armadas são instituições de Estado e de nenhum governo. É claro que quanto mais cedo Lula anunciar o ministro e os comandantes, melhor para o país. Afinal, como será a relação do futuro governo Lula com as Forças Armadas? Qual deve ser o perfil ideal do novo ministro da Defesa? Para falar sobre estes assuntos, convidamos para uma conversa o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Olá, Godoy, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Olá, Emanuel, tudo bem contigo, tudo bem com todo mundo aí, com os nossos ouvintes. Obrigado por estar aqui com a gente, Marcelo. Eu queria começar aqui a nossa conversa te ouvindo até sobre uma reportagem que você publicou há pouco tempo sobre essa iniciativa das Forças Armadas, ou esse plano delas de empossar seus novos comandantes antes ainda da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O que está por trás desse planejamento e se o Bolsonaro vai topar? Essa é uma ideia que aparentemente nasceu com o comandante da Força Aérea, brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior. Na versão dos oficiais generais com os quais eu conversei e que o Estadão também entrevistou, né, a ideia deles seria, de um primeiro momento, permitir que essa cerimônia fosse presidida pelo general Paulo Sérgio Oliveira, que é o atual ministro da Defesa, uma espécie de desagravo, né, feito ao ministro, e ao mesmo tempo permitir que Lula tomasse posse já com seus comandantes nomeados, né, as pessoas indicadas por ele para assumir as 3 forças já no cargo, na função. Trata-se de algo, na verdade, um pouco inusitado, né, porque se você fizer um paralelo com o que aconteceu no governo Bolsonaro, a primeira pessoa empossada foi o ministro da Defesa, então o general Fernando Azevedo. Logo em seguida vieram as posses de cada um dos comandantes das forças, né? Em todas as 3 posses, as cerimônias dos comandantes das forças singulares, o presidente Bolsonaro esteve presente. A ideia atual dos comandantes, que ainda não é uma coisa certa, mas é estudada, né, pelo Exército e pela Marinha, tiraria praticamente o Lula dessa, vamos dizer assim, dessa função, né, de presidir, né, a passagem de comando, né? Ela seria feita sob os olhares, sob a caneta de Jair Bolsonaro. Eu questionei um desses oficiais com os quais eu conversei, né, sobre se ele não via problemas, ou seja, como é que o presidente iria nomear o comandante de uma outra gestão, e se isso não teria algum óbice no caso do Bolsonaro. E disse acreditar que não. Os nomes já foram escolhidos pelo Lula, Marcelo, e são figuras que orbitaram governos petistas anteriormente? Para a equipe de transição, que são 2 coisas, né? Ele vai ter que escolher os nomes dos futuros comandantes e os nomes da equipe de transição. Para a equipe de transição, que havia uma expectativa que eles fossem divulgados na sexta-feira, já se falava que o senador Jacques Wagner e outros emissários do presidente eleito teriam conversado com o general Enzo, que foi comandante do Exército entre 2007 e 2015, com o almirante Júlio, com o general Nadi, que foi o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e que esses 3, pelo menos, já teriam concordado em fazer parte ou dar sugestões, né, para a transição. Mas não só. Outros oficiais também foram contatados pela equipe de transição para que dessem sugestões, né? O interessante é que entre eles está o primeiro comandante, né, do Exército no governo Bolsonaro, o general Edson Léo Pujol. O Pujol
teria demonstrado disposição em colaborar, mas não é certa, ou não era certa, né, a participação dele na equipe de transição. Outras pessoas também foram contatadas pela equipe do presidente Lula, entre elas o professor Manuel Domingos Neto, que foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que é um especialista em defesa e Forças Armadas, e a professora Adriana Marques, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também ela foi professora até pouco tempo atrás da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ECEB, lá no Rio de Janeiro. Nessa condição, ela conhece, teve contato com todos aqueles oficiais que hoje compõem, né, o generalato do Exército, né, no caso. Ou seja, são pessoas que têm uma certa familiaridade com o tema, e a escolha delas demonstra, de certa forma, uma intenção de olhar para frente, né? De deixar, vamos dizer assim, tentar deixar para trás todas as rusgas e desconfianças que existiam na relação entre o Partido dos Trabalhadores e a área militar, principalmente depois da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, instituída no governo de Dilma Rousseff. No caso dos comandantes, há uma disposição de buscar, né, a nomeação dentro daqueles oficiais, entre aqueles oficiais que seriam os mais antigos, né, de cada uma das forças singulares. A escolha deve recair, portanto, entre os 3 mais antigos de cada uma das forças. Bom, já que a gente está falando de nomes, o governo de transição também já deixou claro que um civil vai voltar a assumir a pasta da defesa. E aí queria te ouvir, Marcelo, o que muda com a alteração deste perfil, né, voltando um civil ao comando, e se já existe algum nome de consenso para estar à frente da pasta? Eu acho que a primeira coisa que muda, tem alguns aspectos importantes que a gente deve se lembrar da criação do Ministério da Defesa, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. A ideia de ter o ministro da Defesa como representante político das Forças Armadas passava também pelo fato de se buscar nas relações civis militares um símbolo da subordinação, né, do poder militar ao poder civil. Em uma democracia, evidentemente, né, os chefes militares eles vão se voltar para suas tarefas profissionais, vão ter, vamos dizer assim, a missão determinada por quem os comanda e vão, dentro daqueles afazeres, né, dos seus afazeres técnicos, né, buscar as melhores soluções, as formas, né, de se garantir a defesa nacional, de se garantir a soberania do país. O que se busca, na verdade, com a presença de um civil, além de se recuperar, vamos dizer assim, essa imagem da subordinação do poder militar ao poder civil, é uma certa, vamos dizer assim, recuperar a institucionalidade, que ficou um pouco comprometida no governo Bolsonaro quando você pensa no papel desempenhado pelos ministros da Defesa durante o governo, né? Como, por exemplo, o general Braga Neto, né? Se notabilizou por participar de manifestações políticas em que Bolsonaro pregava contra a vacina, contra medidas de isolamento social durante a pandemia, posteriormente em manifestações em que o presidente se voltava contra outras instituições, como o Supremo Tribunal Federal. Isso pode levar a uma contaminação das forças para a política, o que é algo que seria terrível, porque seria a transformação de uma parte da burocracia estatal em uma espécie de partido político, né? Ou seja, ela deixaria de ser isenta, ela deixaria de ser apartidária, ela deixaria de ser imparcial, ela perderia toda uma série de características, né, importantes. E sobre nomes, Jacques Wagner é uma tendência factível? Você chegou a apurar algo sobre isso, Marcelo? Jacques Wagner é hoje o principal interlocutor do presidente Lula nos contatos para se fechar o grupo que participa da transição na área de defesa. Isso sem dúvida alguma.
Se isso significa que ele vai ser um ministro, são outros 500. Ele já ocupou essa pasta há algum tempo atrás, não era nem ainda tido como uma das pessoas cotadas para esse cargo, né? Falava-se muito no vice-presidente Geraldo Alckmin, depois no ministro Nelson Jobim, mas aparentemente o Jobim não estaria disposto a assumir novamente a função, embora o nome dele seja defendido por alguns atores importantes dentro do PT. O Jobim era visto como uma alternativa importante, porque durante a sua passagem no Ministério, notabilizou por uma certa estabilidade, vamos dizer assim, pela ausência de crises, né? Mas ele estaria relutando. E esse é um grande problema, por enquanto, o presidente Lula, porque é mais fácil para ele, por enquanto, escolher entre quem seriam os futuros comandantes, né, do que ter um nome fechado, por enquanto, para a defesa, que não deixa de ser o sinal um pouco desses tempos, né? Ou seja, de toda essa dificuldade que se encontra dentro do mundo civil para se encontrar nomes que tenham conhecimento na área e principalmente saibam uma coisa, né? Que tipo de missão será dada para as forças, né? Ou seja, que tipo de atuação se espera dos militares nos próximos 4 anos, né? Ou seja, ela vai ser mais voltada para quê? Para o desenvolvimento científico-tecnológico de projetos como do submarino nuclear, como o da renovação da frota de caças da Força Aérea, construção dos mísseis de médio alcance que o Brasil está desenvolvendo por meio da Avibras, ou vamos manter o Exército em ações mais ligadas a questões internas, como, por exemplo, operações de garantia de lei e ordem, como aconteceu muito até 2018, até a intervenção federal no Rio de Janeiro, ou seja, usá-las na área da segurança pública, segurança das fronteiras. O que o governo Lula, afinal de contas, que tipo de missão, né, esse futuro ministro da Defesa vai ter, né, e vai passar para as forças, né? E aí eu imagino que parte da tarefa da equipe de transição vai ser justamente deixar claro isso, uma espécie de mapa para o setor, de caminho a ser trilhado, né? Até quero pegar esse gancho para te fazer essa pergunta sobre esse envolvimento das Forças Armadas com o processo eleitoral e muitas vezes na dubiedade dos sinais apresentados por elas, né, sobre isso, especialmente agora com as manifestações em frente aos quartéis, se isso já se dissipou completamente ou ainda há algum tipo de confusão, como as Forças Armadas vão se posicionar daqui para frente, Marcelo? Primeira coisa, há uma sequência institucional que vai da eleição, proclamação do resultado, posse do novo presidente. Isso vai acontecer, assim como você pode ter certeza que amanhã, lá pelas 5 horas, 5:30 da manhã, o sol vai nascer e assim por diante. A segunda coisa, a gente discutir alguns aspectos sobre a rigidez das forças. Há alguns índices que são preocupantes, que devem fazer parte, vamos dizer assim, da atenção dos futuros comandantes e também do futuro ministro da Defesa. Uma delas é as permanentes manifestações de oficiais da ativa, manifestações político-partidárias, com críticas ao futuro presidente da República. Isso é completamente impróprio. O futuro presidente da República é o futuro comandante em chefe das Forças Armadas. Então, manifestação de indisciplina tem de ser repudiada de forma veemente pelos comandantes e acredito que será. Nós já tivemos um exemplo este ano, antes mesmo que Lula fosse eleito, de um major no Piauí que teve a prisão decretada com base num pedido feito pelos seus comandantes, depois de uma investigação feita por eles fazer manifestações de caráter político partidário em desafio ao comando, em desafio ao Exército, e olha que, ao mesmo tempo que ele criticava a chamada esquerda, né, as forças de esquerda, né, ele também elogiava o presidente da República. Mas a questão é a seguinte, né, Manuel? Quem hoje acha que tem o direito de elogiar, amanhã pode achar que tem o direito de vaiar. Por isso, esse tipo de manifestação, antes de mais nada, tem que ser olhada com muita preocupação. Algumas dessas manifestações voltaram a acontecer, tá, no período eleitoral e no período imediatamente pós-eleição.
em parte motivadas pelas acusações feitas sem prova pelo presidente da República contra as urnas eletrônicas, e em parte como reação a decisões do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de tirar do ar perfis de políticos identificados com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em função da divulgação das chamadas notícias falsas, as fake news, né? Há um desconforto grande entre os militares em função dessas decisões. Também não deixa de ser uma manifestação imprópria, né? Porque também não é papel dos comandantes das forças dar pito no Poder Judiciário. Essa situação, né, é uma situação que precisa ser imediatamente colocada nos trilhos, né, reposta, né? Eles têm que ter tranquilidade de poder acordar de manhã, né, ainda de noite, e ir para os seus afazeres, né, sabendo que eles vão poder fazer isso com tranquilidade e que ninguém vai estar exigindo ou pedindo, né, que eles cometam nenhum tipo de sandice, nenhum tipo de aventura, nenhum tipo de ilegalidade. Porque eu acho até desrespeitoso, para falar a verdade, com aqueles que cuidam dos seus afazeres, com dedicação, com abnegação, em silêncio, serem tratados como se fossem passíveis de serem envolvidos em aventuras, em ações golpistas. Os militares têm noção do que é o respeito à Constituição. Eu acho muito ruim quando as pessoas têm esse tipo de expectativa, né, demonstram algum é até ofensivo com os nossos militares, eu acho esse... E você acha que eles vão tolerar por muito tempo ali as pessoas na frente dos quartéis, Marcelo? Olha, mas infelizmente alguns se deixam levar por esse clima, que é um clima de imediatismo, de precipitação, né? Que é esse clima muito que a manifestação política imprópria, às vezes, está à distância de 2 cliques. Ele vai lá numa conta do Twitter, um dia, à noite, e resolve ali, com 2 cliques, retweetar alguma fala de algum político bolsonarista, ou alguma crítica ao presidente da República, ou acaba, às vezes, fazendo até algum xingamento a uma autoridade. E isso pela rapidez da rede social. Não é uma desculpa, é evidente, a pessoa é adulta, ela deveria ter os seus controles, vamos dizer assim, porque, em suma, são pessoas que têm uma formação, são pessoas que sabem que os seus atos podem ilustrar ou desilustrar a instituição a qual eles pertencem, né? Isso, evidentemente, pode nos ajudar a compreender algumas dessas manifestações, mas isso não justifica, evidentemente, a existência delas, né? Então, esse vai ser um dos desafios, né? Também recuperar essa institucionalidade, no sentido de que as pessoas devem... O que se espera de cada um, né? O que se espera de cada profissional. Para a gente fechar, queria te ouvir sobre... Bom, você colocou muito bem aqui, né, a necessidade de discutir a pauta da defesa, né, como missão para o país, ou quais missões possíveis, missões estratégicas. Isso tem que estar na pauta do governo de transição e também do futuro Ministério da Defesa. Mas queria te ouvir um pouco sobre o quanto a máquina está militarizada e se o Lula vai fazer um papel de desmilitarizar a máquina pública, não só no primeiro escalão, mas também segundo e terceiro escalões. E se terá muito trabalho para isso, Marcelo? Não, olha, eu acho que trabalho vai ter, porque, em suma, segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, você tinha algo em torno de 6 mil cargos de natureza civil ocupados por militares durante o governo Bolsonaro, sob a desculpa de que o presidente Bolsonaro, embora fosse um deputado com 28 anos de política, né, de política no Congresso Nacional, não era um homem de partido, portanto não tinha os chamados quadros, né, pessoas com as quais ele pudesse preencher esses cargos, né? E aí foi buscar nas instituições que ele mais se via representado, mas achava que poderia encontrar o perfil de pessoas adequados para isso, né? Como disse uma vez o Delfim Neto, o Fernando Henrique encheu a esplanada de professores, o Lula de sindicalistas, e era natural que o Bolsonaro enchesse de militares. Em suma, há um problema nesse caso, né? Porque os militares, eles são, né, parte da burocracia estatal, mas da burocracia armada. E um segundo fato também importante, né,
até que ponto, né, os militares hoje em dia teriam ou uma categoria sozinha seria capaz de desempenhar funções tão diferentes e diversas da administração pública. Essa ideia dos militares na política, né, como administradores, como gestores, etc., lá do começo da República, né, existiu muito também em face de vazios que o Brasil colecionava, então, e dois deles muito importantes, que era a ausência de uma escola que formasse quadros para a gestão pública. Essa preocupação com a formação de quadros civis com a gestão pública vai acontecer no governo Vargas, do primeiro governo Vargas, da ditadura do Estado Novo. A falta de uma rede de universidades, né, que criasse pesquisadores, técnicos, etc., para as mais diversas áreas do país, né. O Brasil era um pouco essa, vamos dizer assim, uma burocracia estatal, onde você tinha militares, diplomatas e pouco mais do que isso, né. O país hoje, de lá para cá, né, criou uma rede de universidades gigantesca. Hoje você tem especialistas em engenharia florestal, você tem especialistas em povos indígenas, você tem especialistas em esportes, você tem especialistas em todas as áreas do saber, formados pelas universidades federais, pelas universidades estaduais, pelas particulares do país, né? E eu acho que essa talvez seja a principal, outra crítica importante a esse aparelhamento, né, feito pelo governo Bolsonaro, usando muitos quadros militares, né? Ou seja, é saber até que ponto, né, um governo como faz isso, se ele está diante de escolhas realmente técnicas, ou se a gente só está olhando para o chamado peixe, né? Porque é meu amigo, vou colocar ele ali, vou entregar um cargo para ele vai ganhar um salário a mais, vai acumular o salário, vai furar o teto, né? Então, tudo isso tem consequências para a máquina pública, né, para as políticas públicas, né? Porque quando você coloca um ministro da Saúde que assume o cargo e diz que não sabia o que era o SUS, no meio de uma pandemia, é uma coisa um pouco temerária, né? Acho que qualquer ouvinte vai concordar com isso. Os militares, eles têm contribuição para dar em áreas importantes, né? A gente sabe que, por exemplo, a pesquisa nuclear no Brasil tem uma ligação com os militares já há décadas, e é importante que eles permaneçam nessa área. Existem áreas, vamos dizer assim, setores da ciência e tecnologia no país que também podem ter uma contribuição muito grande dos militares, mas eu não acredito que seja necessário, né, que o país não tenha técnicos competentes para que você precise colocar militares em diretorias da FUNAI, da Secretaria de Cultura, ou para lidar com audiovisual, em áreas que são hoje muito especializadas, né, e que precisam de pessoas também que tenham conhecimento delas, e não que vão aprender sobre elas no governo. Em função disso, provavelmente muitos desses militares vão voltar para suas funções antigas, né, e não vai haver grande dificuldade em relação a esses para o governo Lula fazer a substituição. A gente, evidentemente, como qualquer pessoa, a gente espera que o governo Lula não repita, né, vamos dizer assim, pecados do passado, e que as escolhas sejam feitas dentro de critérios técnicos, né, para a ocupação desses cargos, né. Gente, esse é o repórter Marcelo Godoy, gentilmente dedicando um pouco do seu tempo aqui para a gente do podcast. Te agradeço, viu, Godoy, pela entrevista. Um abraço e até uma próxima. Um grande abraço, Manuel. Um abraço a todos. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 28 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.